Guarda internacional de filhos. Quais são os direitos dos pais? Temos aqui um dos temas temos que ter mais cuidado dentro do direito, porque esse é um tema muito sensível. Muitas mulheres brasileiras se casam com estrangeiros e vão morar lá no país estrangeiro. Lá elas começam uma nova vida, têm filhos e porventura muitas vezes acontece que aquele casamento não está indo bem e eles começam a pensar num divórcio. Quando essa mãe brasileira que está morando lá no exterior, ela pensa em se divorciar, ela enfrenta um grande problema que tem acontecido muito nos últimos 20 anos que eu trabalho com isso. Porque o Brasil, ele é o país número 1 no ranking de sequestro internacional de menores. Porque o que acontece? Essas mães, geralmente, elas sequestram esses filhos e vêm embora para o Brasil. E por que isso acontece? Porque quando o filho nasce lá fora, no exterior, e mora por mais de 3 anos naquele país onde ele nasceu, com o pai dele estrangeiro, ele é considerado como um filho daquele país. Ele é considerado uma criança do estado onde ele nasceu e não da mãe. Ele é considerado do país onde ele nasceu e não da mãe. E numa eventual disputa de guarda, porque a maioria dos pais não concordam que o filho ou os filhos venham embora com a mãe para o Brasil, eles vão brigar na justiça a respeito dessa guarda. E geralmente esse pai ganha a guarda dos filhos porque ele não quer que a mãe vá embora daquele país com os filhos. E a justiça exterior, estrangeira, ela tem a tendência em dar a guarda para o pai, que é nacional daquele país, e o filho também nasceu naquele país e viveu naquele país por mais de 3 anos de vida. Então aquele local virou a residência habitual do filho. E por esse motivo, 99% das decisões, em caso de briga, o judiciário lá dá a guarda para o pai, que é um nacional, e ao filho, que também é um nacional, porque nasceu e viveu mais de 3 anos lá. Esses filhos são considerados do país e não da mãe. E aí essas mães, na hora que elas veem uma situação em que elas perderam a guarda do filho, a não ser que elas queiram continuar morando lá, mas quando esse não é o caso, ela pretende vir para o Brasil, ela acaba pegando essa criança numa autorização de viagem e aí ela vem para o Brasil e não retorna. E aí esse pai lá alega sequestro internacional de menores e entra com uma ação de sequestro internacional, e aí ele vai para a Interpol, que é a Polícia Internacional, e aí é entrado inclusive no território brasileiro através do tratado que existe entre o Brasil e aquele país, e tem a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores, e aí vai acionar aqui a polícia brasileira, a justiça brasileira, para poder localizar essa criança. E aí quando localiza essa criança, essa mãe vai ser enquadrada como uma sequestradora, poderá sofrer mais processos também aqui por ter feito esse sequestro internacional, além de ter uma busca e apreensão desses menores que vão ser determinados que ele volte para o país deles de origem junto com o pai. Então isso é um problema muito grave que afeta muitas mães brasileiras, que inclusive se você for pesquisar você vai ver que tem vários sites, vários depoimentos, e tem até um documentário que fala das mães de Haia, que são essas mães que passaram por esse problema de se divorciarem do marido estrangeiro, e aí aqueles filhos terem que ficar naquele país onde nasceram e do pai, e aí elas não podem voltar para o Brasil com esses filhos porque o pai não autoriza, o pai não quer. Ela só poderia voltar para o Brasil com os filhos caso seja como um acordo e esse pai autorizasse, do contrário, elas não podem. E aí muitas delas que eu já atendi acabam ficando morando lá naquele país contra a vontade delas, até que os filhos completem a maioridade, os 18 anos de idade, porque aí sim, depois de maiores, eles poderão vir com ela para cá, para o Brasil, ou até mesmo se ela ficar lá, pelo menos ela criou esses filhos, esteve na mesma cidade, participando da educação desse filho, com uma guarda compartilhada em regime de convivência, onde ela pôde participar da educação desses filhos até eles ficarem maiores. Então isso é um drama muito grande de mães brasileiras, que eu já atendi tanto as mães que foram obrigadas a ficarem lá no país até a maioridade dos filhos para criar esses filhos, contra a vontade delas, longe de familiares, dos amigos, e não queriam estar lá no país estrangeiro, mas ficaram só por causa dos filhos, como também já atendi mulheres que sequestraram essas crianças e vieram para o Brasil, e eu tive que defender também essas mães de um sequestro internacional, e também esses pais
Já atendi pais que eles me procuraram porque a mãe brasileira tinha fugido para o Brasil com esses filhos, e aí eu ajudei esses pais estrangeiros a recuperarem busca e apreensão desses filhos e a cumprir esse mandado que tinha lá, que veio do país estrangeiro para cumprir aqui o sequestro internacional de menor, a busca e apreensão dos filhos, e ajudei esses pais a voltarem com esses filhos para lá o país. Então, gente, isso é tudo muito grave. Na hora que a mulher estiver pensando em se divorciar, a brasileira está pensando em se divorciar, ou o brasileiro está pensando em se divorciar, ele tem que procurar um advogado especialista em direito internacional imediatamente para ser feito um preparo e um planejamento para tentar resolver essa situação da melhor forma possível e buscar orientação para o advogado já explicar como tem sido a jurisprudência, o entendimento tanto no Brasil quanto naquele país onde ele está com relação à justiça com esses casos de casais binacionais, brasileiro com estrangeiro que tem filhos. Porque realmente essa questão da guarda é sempre um problema que acontece e isso é uma situação muito comum, porque cada vez mais brasileiras migram para fora atrás a maioria são mulheres, atrás de um marido gringo, e aí quando chega lá, elas veem que a vida delas não é nada daquilo que elas imaginaram, que elas sonharam. E aí, na hora que vai casar, às vezes casa com um marido que se mostra uma outra pessoa, porque ele não teve tempo de conviver com ele antes para namorar, para saber caráter, para saber índole, para saber temperamento. Simplesmente ela vai e já vai para morar com ele, e aí já começa a morar com ele e descobre que às vezes que ele é um agressivo, descobre que ele comete algum tipo de violência, seja mesmo moral ou emocional, ou ela é humilhada, e aí ela começa a viver um casamento infeliz que ela não quer mais aquele casamento. Então tem que ter muita cautela, sempre procurar o advogado antes até de casar, para que seja feita toda uma proteção também, um pacto antinupcial, protegendo essa brasileira que vai se casar com estrangeiro, para que ela não entre numa roubada, numa furada depois que ela já se casou com ele, e ele vai fazer o que ele quer, e ainda por cima, os filhos, ela não vai nem conseguir voltar para o Brasil com os filhos dela. Porque aí até os filhos ela vai ter que deixar os filhos para ele, caso ela resolva se divorciar, e aí não vai poder nem voltar para o Brasil, se não for alegação de sequestro, vai ser obrigada a ficar lá naquele país por causa dos filhos que ela contraiu com ele. Então é sempre muito importante, gente, procura um advogado antes de se casar, ou já casou, então procura um advogado antes de falar em divórcio, para se preparar, porque o advogado ele vai ter a melhor estratégia, vai construir junto com você uma estratégia para sair daquele casamento, porque esse problema da guarda internacional de filhos, ela é um problema que já acontece há muitos e muitos anos, e eu venho há 20 anos já me deparando com esse tipo de problema, porque já nesse tempo todo trabalhando com direito internacional de família, já foram mais de 10 mil clientes atendidos, e eu tenho um curso na área, já ensinei mais de 15 mil alunos a como solucionar esse tipo de situação, e simplesmente um advogado tem que ter experiência e tem que ser especialista nessa área, no direito internacional, no sequestro internacional de menor, para conseguir encontrar a melhor saída para você.